Meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Trindade augusta, soberana, nosso único Deus verdadeiro, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também no poder do Espírito Santo, portanto, desta Trindade maravilhosa, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso 48 até o verso de número 63. João 6, a partir do verso 48 até 63. Ouçamos com atenção, reverência, a leitura do santo, bendito livro sagrado do Senhor. Eu vou pedir que fiquemos em pé, porque assim é bom, estamos sentados um bom tempo, e é uma postura boa para ouvirmos a leitura sagrada. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Que Deus aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar ainda. Ó Senhor, Deus gracioso, misericordioso e bom, Deus grandioso, sublime, soberano, Deus que está assentado num alto e sublime trono e habitas em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. Deus terrível em santidade, glória, majestade, poder, luz. Quem somos nós, Senhor?
para nos aproximarmos de Ti. No entanto, confiamos no mediador que o Senhor providenciou. Porque sem Ele, Cristo, o mediador, como poderíamos ouvir a Tua voz? Se eles no deserto ficaram aterrados no Monte Sinai e disseram a Moisés: ouça tu a voz do Senhor e nos reporte, porque não podemos suportar. Quanto mais o Senhor que nos adverte dos céus, não poderíamos ouvir sem a mediação mais que suficiente e gloriosa de Cristo. Em nome dele, Senhor, pelo sangue dele, pela justiça dele, que o Senhor quis nos conceder e imputar a nós, nos aproximamos diante de Ti. Já confessamos os nossos pecados, cremos no Teu perdão. E agora, especialmente, que vamos ouvir a Tua palavra, o ensino a respeito de Cristo, nosso Salvador, da Sua carne, do Seu sangue, desse pão, desse alimento glorioso, divinal. Vem, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, operar no nosso coração. Porque se o Teu Espírito Santo não operar, e não houver fé no nosso coração para recebermos este ensino, será o ensino mais absurdo já proferido. Como foi a reação de muitos quando Cristo falou? Duro é este discurso. Mas, Senhor, nós confiamos na ação do Teu Espírito Santo, que nos dará o discernimento necessário para compreender que estas palavras são espírito e vida. Tem misericórdia, opera também na vida daqueles que estão nos visitando, para que também para eles o discurso não seja duro, mas faça sentido espiritualmente. E posso encontrar arrependimento, fé para crer no Senhor Jesus Cristo e receber tudo que podem receber dele, especialmente a vida eterna. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, por Cristo Jesus. Amém. Vamos assentar. Você pode imaginar fazendo parte de uma multidão e ouvindo um outro homem falar, e que ele dissesse para a multidão: olha, pessoal, gente, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês têm que comer a minha carne e têm que beber o meu sangue para ter vida. Quer dizer, claro, das duas uma, é um lunático que está falando isso, propondo uma coisa absolutamente estranha, parecendo canibalismo, coisa horrível, que não tem nenhum sentido, uma loucura, um absurdo. Vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue para que vocês tenham vida. Ora, a grande parte da audiência virou as costas e disse: que discurso duro, esquisito, e virou as costas e foi embora. Então você pode perceber que se não tivermos uma assistência, o concurso do Espírito Santo para que nós possamos discernir espiritualmente este discurso, esta palavra de Jesus,
crendo que ele é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, aquele que deveria vir ao mundo, que veio da parte de Deus, do seio de Deus, dos céus, que era verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, e que, conforme prometido no Antigo Testamento, devia dar a sua vida, entregar o seu corpo para ser morto, sacrificado como cordeiro, e que isso seria agradável a Deus, e que seu sangue seria derramado para remissão dos pecados, expiação da culpa de homens e mulheres do povo que Deus escolheu. E que são palavras espirituais, que diz respeito ao manducare, ao comer espiritual e não carnal e material. Que se tratava de uma experiência profundamente espiritual. Crer de todo o coração que a sua carne rasgada foi oferecida para dar vida, e seu sangue derramado para perdoar pecados. Quando o pessoal estava saindo, indo embora, então ele diz assim, o verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são espírito e vida. Pronto, aqui está a explicação. Vocês estão pensando em canibalismo, comer carne humana. A carne para nada aproveita. Tira isso da cabeça. As palavras que eu estou dizendo, comer a minha carne, beber o meu sangue, é espiritual. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Meus irmãos, isso está claro no centro ou na base do que nós hoje compreendemos como o mistério glorioso da Eucaristia, que quer dizer ação de graças, ou a Santa Ceia. Se nós não compreendemos esta implicação profunda, misteriosa, desta ligação íntima entre o corpo de Cristo oferecido, rasgado, e o seu sangue derramado, como verdadeira comida e verdadeira bebida, que primeiro se manifesta simplesmente no ato de crer em Cristo, no seu corpo oferecido, no seu sangue derramado, para trazer vida, e depois numa expressão visível que ele mesmo concedeu para reafirmar esta verdade através de dois elementos que ele instituiu para significar esta verdade espiritual: pão e o vinho. E o comer e o beber destes elementos reais, materiais, significa ingerir também e
comer espiritualmente a carne e o sangue de Cristo. Meus irmãos, o corpo de Cristo foi partido. Devemos lembrar que isso tem a conexão com o pecado. Ele foi partido por causa do nosso pecado. Ele foi rasgado por causa do nosso pecado. Nós temos que ver e visualizar o nosso odioso pecado no espelho vermelho dos sofrimentos de Cristo. Então o pecado deve ser abominado, não só por haver expulsado os nossos primeiros pais do paraíso, lançado anjos no inferno, ou como um interruptor da paz, como um incendiário da família, que põe o esposo contra a esposa, que traz desavença entre pais e filhos, que traz convulsão na sociedade, crimes, violências. Pecado é o ventre das nossas dores e o túmulo dos nossos confortos. Mas, meus irmãos, aquilo que pode, mais que tudo, desfigurar o rosto do pecado e fazê-lo parecer horripilante, é que ele crucificou o nosso Senhor. Ele se tornou o véu da glória de Cristo e fez jorrar o seu sangue. Como podemos não entender a hediondez do pecado, sua face tão horrível, horripilante, quando contemplamos nosso Salvador, tão meigo, tão doce, tão santo, tão puro, sem pecado, mas por causa do nosso pecado, clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Como poderíamos esquecer, não considerar o pecado com profunda indignação pelo que ele fez com o nosso amado Salvador? Então, meus irmãos, a carne rasgada do Senhor, partida, tem que nos constranger. Nós não temos como estar lá no Calvário, como estiveram aqueles queridos do Senhor, sua mãe João e outras mulheres, sofrendo com aquela cena tão angustiosa, contemplando seus gemidos, suas contrações musculares, sua respiração ofegante, seus gritos. Mas o Senhor estabeleceu uma forma, além das Escrituras, que nos contam com detalhes e de forma tão vívida este sofrimento, esta agonia, esta dor, o Calvário. Eu digo, meus irmãos, nada é mais real, mais
apropriado para transmitir estas coisas e nos fazer transportar ao Calvário do que a própria palavra de Deus. Tem gente que acha que assistir Paixão de Cristo, Mel Gibson e não sei quem, naqueles recursos cinematográficos e até aquelas coisas, vão consternar mais do que a palavra de Deus, de forma alguma. Digo a você, ao contrário, essas coisas desviam você da verdade. O relato do Espírito Santo é fiel, vívido e suficiente para consternar o seu coração e fazer com que você sinta os horrores do Calvário por causa do seu pecado. Mas não só isso, a ceia do Senhor, o sacramento, o pão partido, o cálice com vinho, fruto da vide. O Senhor escolheu estes elementos e os instituiu para serem representação visual. Aliás, diga-se de passagem, única representação visual no Evangelho das coisas espirituais de Deus. Então, o propósito era que você, ao ouvir o pão partido, ligasse a angústia, o sofrimento. Cada pedacinho de pão partido é a representação do corpo, da carne rasgada, com dores, angústias, horrores do inferno que Cristo passou e experimentou. Você não pode olhar o pão partido e nem pegá-lo para colocar na boca sem considerar a ofensa do seu pecado contra o Senhor e comê-lo com constrangimento de alma, com angústia e arrependimento profundo dos seus pecados, com uma gratidão arrancada do fundo da alma. Porque pela carne partida, corpo rasgado, Ele oferece vida, perdão. Não tem como olhar este pão partido sem considerar e sem nos afetarmos com a imensa bondade de Cristo. Quem pode esmagar esses carvões em brasa sem que seu coração deixe de arder? Quem não bradaria como Inácio? Cristo, meu amor, foi crucificado. Se um amigo morresse por nós, nosso coração não seria profundamente afetado por sua bondade? Um amigo salvou minha vida morrendo. Mas o Deus dos céus, Deus desceu dos céus para morrer por nós. Como esta estupenda mercê não nos influenciaria com a máxima ternura? Então, como olhar para o pão partido, corpo rasgado, oferecido por amor, por nós, divino? Porque, meus irmãos, é claro, é corpo humano porque ele era verdadeiro homem, mas não há como separar as duas naturezas de Cristo. É por isso que é dito na Bíblia que somos resgatados, Deus nos resgatou por seu próprio sangue. Deus não tem sangue, mas é Deus homem, natureza humana,
sustentada pela natureza divina, e por isso deu a característica divina, para que pudesse realizar a obra em nosso lugar. Então é sangue de Deus, sim, é carne de Deus, que foi oferecida por nós. O corpo de Cristo partido é suficiente para quebrantar o coração mais empedernido. Na paixão do nosso Senhor, as próprias pedras foram fendidas. É dito em Marcos 27, 51, fenderam-se as pedras. Isto é significativo. Morte de um santo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor da glória, tem significados, propósitos extraordinários e gloriosos e poderosos, de quebrar pedras no coração. Eu sempre me impressiono quando prego o Evangelho, de ver a indiferença das pessoas. Ainda ontem estava evangelizando uma família e falando do Evangelho, coisa tão extraordinária e maravilhosa, o Evangelho, e ver pessoas olhando para a janela. Nada. Como eu vejo muitas vezes aqui, eu pregando, falando dessas coisas tão gloriosas, tão eternas, tão extraordinárias, que determinam vida ou morte, eternidade com Deus e eternidade no inferno. E percebo pessoas que estão pensando outra coisa, ou que estão longe daqui, e nem estão aí, corações duros e empedernidos. E vou dizer, não posso desanimar, porque eu sei que Deus é poderoso para quebrar esses corações, despedaçar esses corações de pedra, e que a morte de Cristo opera, tem estas consequências poderosas no coração empedernido, tirando pela raiz a incredulidade que o diabo plantou no coração, e fazendo o milagre da vida brotar da rocha. Aquele que não se sentir afetado por isso, tem um coração mais duro do que pedras. Se Saul não deixou de perceber a mercê de Deus em poupar sua vida, como poderíamos nós não deixar afetar pela benignidade de Cristo, que poupou nossa vida com a perda da sua? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos é exibido espiritualmente neste sacramento. Temos que, então, de dar o maior valor, o máximo de valor e de estima. Você precisa ser assistido pelo Espírito Santo para temer e tremer ao se aproximar da mesa do Senhor. Discernir o corpo de Cristo e saber que você está diante de um mistério glorioso. Cristo mesmo está aqui, sendo oferecido. Porque quando oramos, separando esses elementos do uso comum, então, esses elementos
estarão ligados ao corpo de Cristo. Nós já explicamos isso, não há transubstanciação, não é um milagre que vai mudar a substância. Pão deixa de ser pão e passa a ser carne de Cristo, e o fruto da vide, o vinho, o suco, deixa de ser suco de uva e passa a ser sangue. Não! Mas, embora continuem com suas próprias substâncias, eles, pela fé, estão ligados ao que representam e simbolizam a carne e o sangue. De tal forma que, espiritualmente, é isso mesmo que você estará ingerindo. Pão, você vai sentir gosto de pão, desce ao seu ventre, vai ser digerido, substâncias serão extraídas, nutrientes para o seu corpo físico. Mas, pela fé, espiritualmente, você ingeriu o que eles representam: carne e sangue de Cristo. E espiritualmente, eles vão para nutrir a sua alma. Comunicar benefícios santos, gloriosos, ligados a Cristo, a sua alma. Então, meus irmãos, isso é algo extraordinário. Porque alguns propõem que não há nada de efetiva comunhão quando comemos os elementos. É apenas uma memória. Nós lembramos o que Cristo fez, e essa memória vai nos fazer dar graças, lembrar com amor o que Cristo fez por nós. Somente. O máximo é que você, lembrando dessas coisas, vai se animar espiritualmente, dar graças a Deus, considerar seus pecados, coisas assim. Mas, na verdade, não é esta a verdade, somente esta. É claro que você se lembra, e é um memorial mesmo, mas é mais do que isso. A Bíblia propõe uma comunhão real, verdadeira, com o corpo e com o sangue do Senhor, que ela é indicada de forma visível, material, contudo representada de forma efetiva do corpo verdadeiro de Cristo e do seu sangue, de modo que é mais do que lembrar, é experimentar espiritualmente, de forma real, se alimentar de Cristo. Eu vou repetir o texto que já tivemos a oportunidade de apresentar, que é da maior importância para fazer com que esta cerimônia santa, instituída pelo Senhor Jesus Cristo, tenha a representação que ela realmente tem diante dos nossos olhos, e ela possa fazer com que você compreenda que há um mistério muito mais profundo do que simplesmente lembrar. Abra comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, o apóstolo está tratando de um assunto aqui que é uma advertência aos crentes para não comerem comida sacrificada a ídolos. Porque ao comerem comida sacrificada a ídolos numa festa, por exemplo, eu acho que aqui na Bahia a gente pode muito bem compreender isso, porque lá em São Paulo a gente nem sabe disso, mas aqui vocês sabem que há
aquela festa do Caruru, de São Cosme, em que se oferece essas coisas para aqueles santos gêmeos. E então as pessoas são convidadas a participar desta refeição, que é uma oferenda a esses ídolos. Então, aqui na Bahia nós temos bem esta representação. E era o que havia também lá no tempo de Paulo. E os crentes estavam indo para estas festas, comer de comida sacrificada a ídolos. Então, o apóstolo os adverte. Ele diz, é claro, ídolo é nada, portanto, não é o problema de comer coisas sacrificadas a ídolos, como se o alimento fosse ficar amaldiçoado. O problema é que não é o alimento, é a comunhão com a maldição representada naquela comida e naquela festa. É muito mais isto. Porque quando vocês comem isto na festa, ele está dizendo, vocês estão tendo comunhão com demônios. Aí, ele então faz uma ligação disso com a ceia do Senhor. Veja. Verso 14. 1 Coríntios 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, ele está falando da Santa Ceia, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Quer dizer, eles comem e têm comunhão com o altar, com Cristo. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E agora preste atenção. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então você percebe, com isso nós entendemos que ele compreende a ceia como uma comunhão. Não com os elementos efetivamente, ou somente pão e vinho, mas com o que eles significam, representam Cristo. Então, é uma comunhão com Cristo ao comer do pão, ao beber do cálice, é comer a carne de Cristo, beber o sangue, é ter comunhão íntima, profunda com o Senhor. Não é uma mera memória, é comunhão. Então, nós temos que levar a sério isso. E essa é a razão porque existem tantas advertências de um preparo anterior
e de uma postura de reverência, de temor, de discernir o corpo, de ter temor. Aqui está o corpo de Cristo. É uma mesa mística. Vamos ter comunhão íntima. A ponto do apóstolo dizer que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Réu de juízo. Valorizemos o corpo de Cristo. Cada partícula deste pão da vida é precioso. Minha carne é verdadeiramente comida. Lemos. É o excelente pão que transcende a substância, como diz Cipriano. O maná foi um vívido tipo, emblemático do corpo de Cristo. O maná era doce. Era como semente de coentro branco, o seu sabor como bolos de mel. Êxodo 16, 31. Era um alimento delicioso. Por isso foi chamado de comida dos anjos, em Salmo 78, 25. Exatamente por causa da sua excelência. Assim Cristo, o maná sacramental, é doce às nossas almas. Seu fruto é doce ao paladar, como diz Cantares 2, 3. Tudo em Cristo é doce. Seu nome é doce, suas virtudes são doces. Este é o maná que adoça as águas de Mara. Não é só isso. A carne de Cristo excede ao maná. O maná era uma comida material. Porém, o corpo de Cristo é a comida espiritual. O maná era para sustento do corpo físico. Mas a carne de Cristo oferecida da vida eterna. Se os israelitas ficassem doentes, o maná não poderia curá-los. Mas esse bendito maná do corpo de Cristo não é só alimento, mas também medicina. Bernardo disse: o corpo de Cristo é medicina para os doentes. Cristo traz cura em suas asas. Malaquias 4:2. Ele cura o olho do cego, o coração empedernido. Oh, leve esta medicina para bem perto do seu coração, querido. Você será curado de todos os desesperos espirituais. O maná era corruptível. Ele até apodrecia. A pessoa queria guardar, se não fosse do dia anterior do Shabá, porque quando colhia no Shabá, podia colher 2 porções e não apodrecia. Ele ficava para sustentar no Shabá. Mas durante a semana, se você colhesse mais do que podia comer, ele cheirava mal, apodrecia. E cessou quando Israel entrou em Canaã. Mas este bendito maná do corpo de Cristo jamais cessará. Os santos se alimentarão com infinito deleite e satisfação da alma em Cristo por toda a eternidade. Os júbilos celestiais cessariam se esse maná cessasse, mas não cessa. Tão maravilhoso, porque Cristo diz: eu tomarei de novo do fruto da vide com vocês. E eu creio numa gloriosa Santa Ceia na eternidade. Olha, imagine que coisa será.
Ele mesmo, o Senhor, ministrando com suas mãos feridas. Que santo e glorioso banquete será, por toda a eternidade com Cristo, nos alimentando dele. O maná foi posto na arca em um vaso de ouro, para que fosse preservado ali. Assim, o bendito maná do corpo de Cristo sendo posto no vaso de ouro da natureza divina, é depositado na arca celestial, para os santos festejarem para sempre. Então podemos dizer que o bendito corpo de Cristo é verdadeira comida. Na plenitude do corpo de Cristo, que desce da cruz, encontramos a pérola da salvação. Mas, meus irmãos, o que dizer do sangue de Cristo? Estou relógio aqui agora. Que dizer do sangue de Cristo? Eu queria tanto ouvir como, na época dos puritanos, alguém se levantar e dizer: por favor, pastor, por amor de Deus, não pare. Porque isto é meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Oh, meus irmãos, valorizemos o sangue de Cristo no sacramento. Ele é verdadeira bebida, verdadeiramente bebida. Como lemos João 6, 5, 5. Cacho de uva do meu corpo foi levado para o lagar da cruz, para a tua salvação, e dele foi exprimido o novo vinho da tua redenção, disse Bernardo. Eis o néctar e ambrosia, do qual o próprio Deus se deleita em degustar. Seria este o manjar de Deus? Isto é tanto um bálsamo quanto um perfume, para que possamos colocar um valor mais elevado no sangue de Cristo. Consideremos aqui algumas coisas. O sangue de Cristo é um sangue reconciliador. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos perante ele e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 21, 22. Thomas Watson diz: no mesmo instante que a mensagem chegou a Davi de que Urias havia sido morto, segundo Samuel 11, 21, a ira de Davi foi aplacada. Nós sabemos as circunstâncias tão tristes disso, mas Davi ficou irado quando soube que eles chegaram tão perto dos muros e que muitos soldados hebreus foram mortos e flechados. E quando estava para se irar e reclamar, então o mensageiro de Saul, Urias, foi morto. Aplacou a ira de Davi. Meus irmãos, o sangue de Cristo, este justo santo de Deus, nosso Salvador, foi derramado e a ira de Deus foi aplacada contra nós. O sangue de Cristo é o sangue da expiação. Mais ainda, ele não é só um sacrifício, mas também uma propiciação.
1 João 2,2, o que denota conduzir-nos a favor de Deus. Isto é, o sangue é crédito para nós diante de Deus. Isto é propiciação. É constranger Deus ser favorável. O sangue de Cristo é propiciação. Uma coisa é um traidor ser perdoado, outra é ele ser introduzido no favor. Daquele que foi traído. Pecado nos separa de Deus, o sangue de Cristo nos une a Deus. Se possuíssemos tanta graça como possuem os anjos, ainda assim não poderíamos ter comprado nossa reconciliação. Jamais. Se oferecêssemos milhões de sacrifícios, se enxugássemos e derramássemos rios de lágrimas, isso jamais teria apaziguado a ira de Deus. Somente o sangue de Cristo pode agradar-nos ou agraciar-nos com o favor de Deus e levar Deus a olhar para nós com um aspecto sorridente. O sangue muda o semblante de Deus, que ira para um semblante de sorriso a nosso favor. Quando Cristo morreu, o véu do templo rasgou-se. Isso não era sem mistério. Isto não está destituído de mistério. Para mostrar que através do sangue de Cristo, o véu dos nossos pecados é rasgado. E não há mais nada que se interponha agora entre nós e Deus. Isto é reconciliação. O sangue de Cristo promove isso. Que coisa gloriosa. Um pecador miserável como você e eu, um cão morto, como ouvimos hoje de manhã, repugnante por causa dos pecados, ofensor, inimigo de Deus. Agora, pelo sangue de Cristo, como mendigo miserável, somos transformados em filhos de Deus, temos acesso, somos reconciliados com Deus. O sangue de Cristo é um sangue vivificante. Quem bebe o meu sangue tem vida eterna, diz o texto que lemos. Gera vida, previne a morte. Levíticos 17:11 diz: a vida da carne está no sangue. Com toda certeza, a vida de nossa alma está no sangue de Cristo. Quando contraímos morte no coração, somos como vinho que já perdeu as suas essências. O sangue de Cristo possui um poder que eleva e nos imprime vivacidade, fazendo-nos vivos, ativos em nossos movimentos. Como diz o texto, subirão como águias. O sangue de Cristo é um sangue purificador, não só vivificante, purificador. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, quando nós oramos, devemos dizer: Senhor, não só perdoa os meus pecados, não só esquece dos meus pecados, lança-os nas profundezas do mar e não te lembres mais deles. Mas não só isso, não só me perdoa, purifica-me com o sangue
de Cristo, com o teu sangue, purifica-me. Como o mérito do sangue de Cristo pacifica a Deus, assim a virtude dele nos purifica. Ele é o banho do Rei dos céus. Lava a nossa alma. Ele lava o coração carmesim de um pecador, fazendo-o branco como a neve. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Oh, a palavra de Deus é um espelho translúcido que exibe todas as nossas manchas, mazelas. Mas o sangue de Cristo é a fonte que os lava. Zacarias 13:1. Agora, sangue puríssimo do Senhor. Não pense que o sangue de Cristo misturado com idolatria, vai limpar nada. Que o sangue de Cristo seja puro, sem mistura. E não haverá mancha que ele não lave. Thomas Watts diz, ele purgou a embriaguez de Noé, lavou o incesto de Ló. E é interessante que Hebreus fala de um pecado que o sangue de Cristo não lava. Na verdade, existe uma mancha que é tão negra que o sangue de Cristo não pode lavar. A saber, o pecado contra o Espírito Santo. Não que a virtude do sangue de Cristo não seja suficiente para lavar. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo não será lavado. Porque ele condena o sangue de Cristo. E diz o texto que ele o pisa sobre a planta dos seus pés. É por isso, porque ele pisa o sangue de Cristo que foi derramado. Isso está ligado ao pecado do Espírito Santo. Desprezar o sangue de Cristo, pisar o sangue de Cristo. Nós devíamos ter horror a isso. Por isso o inverso, prezar, amar, reverenciar, temer, apreciar, elevar o sangue de Cristo, honrá-lo, vir com temor. Porque se você se apresenta de forma leviana e nem está aí, toma isto que representa o sangue de Cristo por nada, vivendo uma vida que desonra este sangue, que não dignifica este sangue, mas que pisa esse sangue, você deve ficar com medo, porque você está à beira do pecado contra o Espírito Santo, de blasfemar. O sangue de Cristo é um sangue que enternece. Nada é tão duro que não possa ser amolecido. Se for embebido no sangue, amolecerá a pedra. Eu fico ansiando que, quando prego o Evangelho, o Espírito Santo esteja aspergindo sangue no coração de pedra. Porque ao embeber o coração de pedra, o sangue, pelo poder do Espírito, tem um poder de amolecer a pedra. A água amolecerá a terra, muito embora não amoleça uma pedra, mas o sangue de Cristo amolece uma pedra. Ele abranda o coração de pedra. O Salmo 114, que nós sempre cantamos na ceia, e creio que devemos cantar ainda hoje,
Diz, o qual converteu o rochedo num manancial de águas, e do seixo fez brotar uma fonte. Coração que antes era como um pedaço cortado de uma rocha, sendo embebido no sangue de Cristo, se torna tenro, e as águas do arrependimento fluem do seixo como uma fonte. Oh, que glória, que poder há no sangue precioso de Cristo. Assim se deu com o coração do carcereiro, que se dissolveu e se tornou terno com o sangue da aspersão, quando o sangue da aspersão o atingiu. Senhor, que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. Agora o seu coração era como cera derretida. Agora Deus podia pôr sobre ele a impressão do seu selo. O sangue de Cristo é um sangue que refrigera. Refrigera o calor da consciência. O sangue de Cristo é um sangue que conforta. O sangue de Cristo é um sangue que conquista o céu. Através do lado de Cristo, Ele nos abriu vereda para o céu. Diz Bernardo. Israel atravessou o Mar Vermelho rumo a Canaã. Assim, através do Mar Vermelho, do sangue de Cristo, entramos na Canaã celestial. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Nossos pecados fecharam o céu. O sangue de Cristo é a chave que nos abre o portal do paraíso. Pela árvore do conhecimento do bem e do mal morremos, mas pela árvore do madeiro da cruz vivemos, ressuscitaremos. Daí Teodoro chamará a cruz de árvore da salvação, porque o sangue que goteja da cruz destila a salvação. Portanto, meus irmãos, valorizemos o sangue de Cristo. E com Paulo determinemos, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. As coroas dos reis são apenas coroas, mas a coroa de Cristo é a única coroa que nos garante a vida eterna, que está reservada nos céus para todos quanto amam a sua vinda. Meus irmãos, são os dois elementos que estão aqui à nossa disposição. E eu gostaria muito que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, através dessas considerações tão profundas e sérias, e que você participe desta Santa Ceia de uma forma muito significativa e diferente. E aqueles que estão aqui, que ainda não são crentes, que ainda não entenderam e não compreenderam a salvação de Deus, que jorra da cruz, pelo corpo de Cristo que foi oferecido para ser moído em nosso lugar, e do sangue dele divino derramado, que tem poder para a remissão de pecados, que você, nesta noite, possa compreender esse mistério, e entenda que você precisa crer nisso de todo o coração, se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo de todo o coração, entregar sua vida, negar-se a si mesmo, dar a Deus ao mundo, entregue sua vida a Cristo, a Deus, venha para a igreja,
para ser instruído na palavra de Deus, para fazer a sua santa profissão. Se com a boca, se no coração creres que Cristo morreu e Deus o ressuscitou dos mortos, e com a boca confessar, será salvo. Venha fazer esta confissão e receber o símbolo da aspersão do sangue de Cristo pelo batismo na sua cabeça, e venha se assentar à mesa do Senhor e comer da sua carne, beber do seu sangue para ter vida. Oh, eu deixo este apelo ao seu coração, você que está aqui, que Deus lhe trouxe. Aqui está a mensagem de vida para o seu coração. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração, como em Meribá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Nós vamos cantar o Salmo 23.